Olá pessoal, como vocês estão? Nós estamos aqui hoje com uma grande equipe para falar exclusivamente de uma área muito importante que tem crescido não só na atuação, mas também dentro do campo educacional. É um curso com muita demanda, com pessoas querendo, e é um curso que eu falo assim, que tem que ter um pouco de vocação, né? Depois vocês vão falar sobre isso. É um curso que tem essa área vocacional, não é só um curso que a gente escolhe e fala assim, opa, acho legal o serviço social, é um curso que está dando emprego. Não, a maioria das pessoas vem por vocação mesmo. E nós estamos comemorando, né, o dia... É o dia do quê? Dia do assistente social, dia 15 de maio. É isso aí. Então, porque não é do serviço social, é do assistente social. Maravilha. E para isso, nós temos um hall de convidadas aqui, que eu vou já apresentar para vocês, e cada uma vai falar um oizinho aí para vocês conhecerem. E depois o nosso papo vai seguir sobre essas áreas de atuação do serviço social, do assistente social, e como isso se desdobra aí no dia a dia da profissão. Muita gente ansiosa, ainda cursando ou pensando em cursar, vão ter aqui respostas interessantes para o seu futuro. Começar com a professora Ana Quiqueto, nossa coordenadora de serviço social aqui da Católica. Tudo bem, Quiqueto? Tudo jóia, Chico! Tudo jóia, pessoal. Que bacana estar aqui nessa gravação, comemorando essa data especial, que é uma data tão importante para nós, profissionais da área, para vocês, futuros profissionais, que logo mais estão aí no mercado de trabalho. E para fazer desse dia um pouco mais especial, né, Chico? Como o Chico já falou, a gente trouxe aqui um time excelente, profissionais que já estão aí na área já há um tempinho, profissionais que estão chegando na área agora e vai contar um pouquinho da experiência de cada uma delas aqui para compartilhar com vocês esse momento. Então, vamos embora? Fique com a gente. Vamos lá, meninas? Vou começar com a Giovana. Giovana, estou te chamando de Giovana, como se a gente fosse íntimo aqui, mas se apresente e fale qual que é a sua atuação e onde você atua, qual que é a sua atuação hoje no serviço social, Giovana. Olá, pessoal. Sou a Giovana, sou assistente social do município de Tupã. Sou formada há 16 anos, né? E estou atuando aí há 12 anos na Secretaria de Desenvolvimento Social. Legal. E a Natália? Pessoal, meu nome é Natália, né? Sou do município de Campos Novos, Paulista. Eu me formei agora, recentemente, e também estou atuando há praticamente um mês. Se formou onde, Natália? Aqui, na Católica Paulista. Olha só, Natália, que bacana, então, hein, pessoal? Isso é uma grande notícia, né? Já formada recentemente, nas nossas primeiras turmas, e já está atuando agora lá no município de Campos Novos. A Natália teve uma trajetória bem bacana, Chico, aqui com a gente. Depois a gente vai desdobrar um pouquinho. Olha. Foi boa aluna, participativa. Tem um material aí de trabalho de conclusão de curso muito bom, que logo vai para a revista, logo vai para a produção. Então, é claro que isso, antes da gente apresentar a Jamília, que está esperando ali já na tela, é reflexo do estudo dela e da dedicação durante os 4 anos aí de serviço social, que já está atuando na área. Isso é muito legal para nós, para a gente ouvir isso. Então, aí está lá na tela conosco também a Jamile, nossa convidada, que está na cidade de Piratininga. É isso, Jamile? Se apresente, pessoal. Mesmo. Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Jamile, tenho 31 anos. Eu estou coordenadora da assistência aqui de Piratininga desde 2021. Agora, em 2024, eu faço 10 anos de formada, formei em 2014. Tenho uma trajetória aí com o serviço social e estou aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências. Joia! Nós vamos começar então, meninas, vou chamar vocês de meninas, hein? A gente vai começar perguntando para cada uma de vocês como é que foi o início dessa trajetória e que área do serviço social que vocês viram na faculdade que às vezes já interessou e se foi realmente a área que vocês foram atuar ou não, né? Como é que é isso? Eu acho, Chico, que até antes da gente entrar nessa questão, eu acho que a gente poderia saber um pouquinho mais delas. E isso também o pessoal traz muito durante as interações. Qual é a escolha? Qual foi o start para vocês escolherem serviço social? Verdade, porque a gente já falou aqui de quando elas estavam estudando e foram atuar, né? Mas o que fez escolher o que fez a escolher? área, né?
O que tocou? Legal. Vou fazer serviço social. E aí vocês se debruçaram, entraram na instituição e hoje estão aqui como ótimas profissionais. Eu conheço um pouquinho da atuação profissional de cada uma aí, sei que são ótimas profissionais. A gente gostaria, né? Nossos alunos, alunas gostariam de ouvir sobre vocês. Eu falei que era vocacional, vocês não vão aqui me contradizerem. Quero ver só. A gente pode começar com a Jamile também. Vai lá, Jamile. Como ela foi a última, agora ela é a primeira. Então, vamos lá. Eu conheci o serviço social porque eu fui legionária no CRAS, trabalhei como menor aprendiz. Comecei com 16 anos. E aí que eu conheci o serviço social, não fazia ideia do que era, não conhecia o trabalho da assistência assim, no município de perto, nem sabia que tinha algumas ações, mas não entendia como que funcionava. E aí eu comecei a trabalhar então como legionária, e aí me descobri assim, falei, não, é isso que eu quero, vou estudar, e comecei a cursar, terminei o ensino médio, já comecei a fazer a faculdade. Eu fiz a minha faculdade na IT, em Bauru, e me formando em 2014, eu comecei a trabalhar como assistente social no serviço de acolhimento, aqui em Piratininga mesmo, serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. E aí, depois de um tempo, eu passei a ser coordenadora do serviço, trabalhei um tempo lá, e aí em 2021 eu recebi um convite para ser coordenadora da assistência do município, né? Fazer parte dos coordenadores aí do prefeito atual. E aí eu vim para a assistência, que foi o lugar que eu iniciei. Então, foi aqui que eu aprendi, né, todo o meu estágio aí de profissão, o que me despertou o serviço social foi aqui no CRAS. E aí eu voltei como coordenadora da assistência. E aí, assim, foi uma história muito, muito, muito legal para mim, porque é muito bom poder voltar aqui, né? Alguns profissionais que atuam aqui hoje trabalhavam já aqui quando eu era legionária, e aí quando eu volto enquanto coordenadora, eu fui muito bem recepcionada aqui pelo pessoal, a gente conseguiu traçar aí alguns objetivos, e aí a assistência social só vem crescendo no município, graças a Deus, está dando certo. E o que mais? Jamile, então, calma aí, depois você conta um pouquinho mais dessa jornada do pra seu gente. dia a dia. Isso, que a gente está curiosos aqui para saber mais sobre. Então, vamos ouvir agora as meninas sobre essa questão. Só uma coisa, né? A Jamile falou que ela estava lá como legionária e achou interessante, né, a área lá do serviço social que ela até então não conhecia. Mas o que exatamente, assim, no campo do sentimento, Jamile, que fez com que você escolhesse e falava, é isso que eu quero? Porque é o sentimento que nos move, né? E como eu falei, uma coisa vocacional, sim. Então qual que foi o sentimento que despertou? Falou, poxa, eu quero fazer o que essas pessoas fazem. O que foi isso? Olha que profundo isso, hein, Chico? Querer transformar vidas. Aí, ó, é isso que eu queria ouvir. Era isso que era o meu objetivo, assim. Eu queria transformar a vida daquelas pessoas. Maravilhoso. É isso aí. Eu acho que isso é o que move a escolha da maioria. Mas vamos ouvindo as palavras, né, da Giovana e da Natália. Sim, quais são as palavras com que elas certeza. utilizaram? Bom, vamos lá. O meu também não foi tão diferente dela. Foi quando eu estava trabalhei numa escola de informática e uma das alunas, ela era assistente social e ela trabalhava muito na parte de lutas, assim, de lutar por garantia de direitos mesmo. Né? Então, ela começou a colocar como que era toda a atuação dela, de se envolver nos grupos, né? Por defesa, garantia dos direitos mesmo. E aquilo foi mexendo bastante, né? Você fala, nossa, é um impacto muito grande quando você, né, coloca realmente a sua cara, né, para mostrar para as pessoas que realmente você está buscando por aquilo. E foi onde eu fui pesquisar, fui ver, né? Estava já antecedendo para começar a faculdade e a hora que eu pesquisei, não, é isso mesmo.
E aí, logo quando eu comecei a fazer a faculdade, já comecei um estágio numa instituição que atendia, como se fosse um projeto, né? Que atendia as crianças em contraturno escolar. E fui fazendo o estágio extracurricular. E ali foi que eu me apaixonei. Então, a palavra da Giovana, da Jamile foi transformar vidas. Da Giovana foi lutar pelo direito das pessoas. Equidade. Agora tá difícil para você, Natália. Natália, vamos lá, Natália. Bom, eu vejo assim que o serviço social, eu tenho a convicção de que foi algo que Deus colocou no meu coração, sabe? Eu tenho essa convicção. E eu tenho certeza que ele sabia que eu ia me apaixonar. Porque, na verdade, eu nunca na minha vida tinha pensado em serviço social. Na verdade, eu estava traçando para medicina. Olha. Né? E daí, de repente, deu uma reviravolta e eu senti no profundo do meu coração isso. E eu comecei a observar alguns amigos, né, que exerciam a função. A cidade é pequena, são poucos profissionais. E isso despertou. Então, daí despertou em buscar uma faculdade, né, onde poderia agregar bastante, né, no meu conhecimento, né, na formação. E eu vi que realmente, né, estudando e observando os profissionais, você se apaixona, né? Assim, é uma paixão que a gente tem, né? Como ela disse, né, lutar, promover, né, os direitos das pessoas, orientar, esclarecer, né? Isso é fantástico, isso não tem preço, né? Então, estar com as pessoas. É interessante que você falou aí em orientar e promover, né? Então, tem muita gente que nem sabe que tem direito. Então, você levar isso também à população, à sociedade, é muito importante, né? Então, tudo isso, agora falta a professora Quiqueto falar. Então, como é que foi essa escolha? Alunos e alunas já me ouviram falar tanto, né, sobre a minha profissão, sobre a nossa profissão, sobre tudo aquilo que veio depois que o serviço social me trouxe e a ele eu fui complementar. Mas eu acho que também nunca falei, Chico, para os alunos a respeito de como foi essa minha escolha. Olha só que interessante. Então, vamos lá, pessoal. Eu trabalhava numa instituição lá em Tupã. A gente conhece a instituição, a Casa da Criança de Tupã, da qual ela acolhe crianças com deficiência, vários tipos de deficiência. E nesse momento da minha vida em que eu trabalhava lá, eu estava fazendo magistério. Na época era o Cefam, e eu estava trabalhando na parte pedagógica. Ia ser professora. Isso, estava trabalhando na parte pedagógica. Tá vendo como professora nunca esteve distante de mim? Estava trabalhando na parte pedagógica, junto com as crianças que tinham mais potencialidades para aprender algo ali, para se desenvolver. E nesse tempo, eu fui estabelecendo contato com as famílias. Então, eu tinha que estar junto com as famílias, quando as famílias vinham fazer as visitas a essas crianças. Fui estabelecendo contato com essas famílias, conhecendo a história. Eu acho que no serviço social a gente vive muito de histórias, né? A gente ouve muito. E a partir do momento em que você ouve essas histórias, não tem como mais você fingir que não ouviu. Uhum. Não tem como desouvir. Não dá. A partir do momento que você ouve, isso te causa uma inquietação, algo que você queira ali, de alguma forma, poder promover ou auxiliar, né, em algum momento. E aí eu fui conhecendo mais, fui lendo mais então sobre o serviço social, porque até então, mesmo fazendo magistério, a minha opção, pasmem, era fazer jornalismo. Ah, era jornalismo? Sim, sim. Achei que era pedagogia, você estava na... Estava fazendo magistério, mas sempre tive esse feeling aí de querer fazer jornalismo, isso era muito forte na época. Mas aí, entre as condições, a viabilidade do que eu podia pagar ou transitar entre a minha cidade e outra cidade. O serviço social veio, então, nesse momento, tocou muito forte e cravei. É isso mesmo que eu quero fazer. E foi a partir daí que tudo começou. Que legal. Esse abrigo era abrigo? Ó, gente, vocês me desculpam. É uma instituição de acolhimento. Vocês me desculpam. Eu vivo corrigindo ele, gente. Porque todos nós, eu estou aqui representando a maior parte da população que é leiga nesses termos que vocês mudam o tempo todo. Estou falando vocês aqui, eu sei que não é culpa sua. Mas vocês mudam os termos todo momento. Então a gente às vezes derrapa, né, na forma de falar. Então,
essa instituição que você estava trabalhando, ela tinha as crianças que eram abrigadas lá ou passavam um dia? Isso, elas eram acolhidas, era uma Eram instituição acolhidas. de Ó, fala longa abrigado, é permanência. acolhido. Isso, instituição de longa permanência. Ah, então elas E- ficavam lá, dormiam, tudo. Por todo Tá. sempre. Mas Lá estavam não tem. aguardando algum tipo de decisão judicial ou não? Quando chega lá, elas já têm a situação toda resolvida. Eu faço essas perguntas, eu vou fazer um monte dessas perguntas para Isso. vocês, porque o UcaCast, ele, claro, que a maior parte das pessoas que vão assistir é da área de serviço social, estudantes e tudo mais, só que muitos também de outras áreas que vão conhecer o serviço social, que vão conhecer a atuação. Então eu vou fazer esse papel do leigo aqui, né, de perguntar as coisas para vocês, quem sabe, vocês futuramente cursar também, para vocês né? explicarem pra gente como é que funciona esse processo. Porque é um mistério para todo mundo, gente. Quem não é da área fica sim. cheio de dúvidas em relação a isso. Mas tá lá, tem decisão judicial, não tem, vai ficar lá até quando? A família vai pegar de volta, vai para adoção, não vai ficar ali para sempre, enfim. São coisas que ficam na mente de todo mundo. Nessa instituição tem até algumas que ficam ali esperando alguma decisão, mas nessa não. Nessa em específico, todas as crianças que foram acolhidas, já foi passado por um processo judicial e já tem, no mínimo, uma liminar ali do juiz. E por ser crianças nessas condições, não tem... Vocês podem, né, ter curiosidades, principalmente o pessoal que está assistindo. Tem a possibilidade de adoção, Sim. algo nesse sentido? Não, ali elas Não tem. tem. Elas já chegam e elas ficam. E elas ficam até quanto? Eu tô perguntando de uma instituição, mas isso representa muitas coisas. Sim, né? sim. Até 18 anos, até a maioridade? Ou não? Vai ficar mais Lá tempo? elas ficam até a maioridade, porque antes de ser a instituição para crianças, ela também já tinha um foco no atendimento para adultos. Ah, tá. Então, acabou mantendo-se isso. Elas acabam saindo de lá em algum momento, ou por alguma questão de repente, a família verificou alguma instituição que abriu no decorrer do tempo mais próxima e achou que poderia ter essa viabilidade de facilitar, de otimizar o tempo da família na questão da visita, ou até mesmo por alguma questão de algum tratamento muito específico que lá não tenha. Mas, em contrapartida, elas chegam ali e elas ficam para todo o sempre. É nessa condição. Tá vendo? Até porque elas são crianças e a deficiência delas dificilmente vai se desenvolver biologicamente num corpo de adulto. Então, elas têm, muitas, né, lá, tem essa Então, condição lá- biológica de criança mesmo. Ainda funciona essa instituição? Funciona. E ainda esse pessoal que você trabalhou tá lá, então? Isso, esse pessoal ainda está lá. Nossa, os acolhidos que você conheceu lá no seu tempo na de minha época. magistério ainda estão lá. Isso. Olha estão só. lá. E então só Alguns, cresce. né, Ela só cresce. Eles também... acaba tendo essa questão de dosagem, porque também muitos acabam falecendo Sim. no decorrer do... Por conta por até das conta das próprias complicações, né? patologias, sim, Tá. sim. Mas é muito interessante quando chego lá, né, que hoje, assim, um outro olhar. Hoje eu faço acolhimentos direcionados para lá. Então, Para direcionar para lá, né? Isso. Então aí você falou, ó, já vamos começando aqui. E as meninas vão participando aí, tá? Eu não vou ficar chamando um por um, não. Não é programa de entrevista, Vocês é uma podem ir conversa. falando, pessoal. É uma conversa. Você usou o termo instituição de longa permanência, né? Isso. Hoje em dia tem de idosos também, longa permanência de idosos, né? E essa daí é longa permanência de crianças ou adolescentes e jovens, enfim. Nessas longa permanência quer dizer que não tem perspectiva de saída, é isso? Ou não? Não necessariamente. não Tem necessariamente. de curta permanência? Tem de curta Tem permanência. de curta permanência? Também. Ah, então. Tudo depende da condição em que ele foi acolhido. Então, tanto o idoso quanto a criança ou o adolescente vai depender da condição do acolhimento dele. E isso muda na visão de vocês, assistentes sociais, executando um trabalho ou participando desse projeto, da longa permanência para curta permanência, a abordagem e os olhares também são diferentes, né? Como é que é isso para vocês?
Na verdade, hoje a lei, ela traz isso, né, que quando é o acolhimento, principalmente de crianças, né, Uhum. ele tem o caráter excepcional e provisório, né, Provisório. então não pode, sim, procura se trabalhar com essa família, possível retorno, dentro de um período aí de 2 anos, né. Sim, sim. E assim, para deixar bem claro, nessa instituição, elas acabam ficando muito tempo por conta das próprias condições de... Complexidade, né? né, da saúde, né. Isso, da própria De saúde, cuidados do que cuidado, estão do Uhum. equipamento, Sim. então que não tem viabilidade. Então, Entendi. recentemente, a gente fez um acolhimento de uma criança indígena, não era nem por questões de cuidados, né, que a família não tinha essa função protetiva, sim, a família desenvolvia, mas era mesmo tinha por recursos. questões, isso, de manter o tratamento Olha em só, gente. casa. Quer falar alguma coisa disso aí, Jamile? A Jamile passou por uma instituição lá, né, Jamile? Minha experiência com o serviço de acolhimento, assim, é um pouquinho diferente, né? Porque nós temos um serviço de acolhimento aqui em Piratininga, que foi onde eu trabalhei. Atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, né? Completa 18 anos sai. Mas eles podem ficar no máximo 1 ano e meio, né? Agora mudou aí a legislação, não é mais 2 anos, é 1 ano e meio. No máximo? É o máximo de tempo. Poxa. E aí, assim, né, trabalhado a família, para que haja a possibilidade do retorno, e aí, no caso, esgotadas as possibilidades, aí encaminhado para adoção. Mas a gente fala assim, 1 ano e meio, mas Então. uma família desestruturada, assim, né, é bem difícil. Difícil. Muito. A evolução nesse prazo, né, de 1 ano e meio. Acaba sendo... Tem que evoluir, mas é difícil para as famílias conseguirem aí uma mudança para conseguir receber essas crianças de volta. E aí teria que ir para outra instituição se passa 1 ano e meio? Não, aí na verdade a gente tem que resolver o caso dentro desse ano. Isso, Nossa, mãe. dentro desse tempo. Porque eu tô fazendo essa pergunta porque eu tenho uma vivência, os meus filhos são adotivos, os 2. E é muito difícil você ver um caso se resolver dentro de 1 ano e meio. Então, se forem tentar com a família, aí tentou, para depois encaminhar para adoção. Só o processo de adoção vai demorar mais que isso. O judiciário vai junto, né? Eu vejo que o Poder Judiciário está fazendo assim, o máximo para que fique esse período, né? Mas acontece de passar esse tempo. Falar que não, porque acontece, dependendo do caso, dependendo da complexidade da família, pode acontecer sim de passar, mas não é o ideal. Quem dera fosse, né? 1 ano e meio mesmo funcionasse. Eu tô achando uma boa notícia. E no caso de excepcionalidade, é feito, né, toda uma documentação, Para se manter ali. Isso, uma solicitação formal, né, junto ao judiciário, para manter isso por mais um tempo. Mas até se resolver, né? É difícil. Entendi. Poxa, interessante. O que mais, gente, que vocês têm nessa... Nós estamos no campo acolhimento. Vamos esgotar esse assunto acolhimento, que eu acho legal. Dentro das experiências que vocês tiveram, algum caso que seja emblemático ou exemplificativo, assim? A Jamile, ela tem lá também a instituição de longa permanência para idosos. Lá em Tupã também temos, as meninas podem falar um pouquinho sobre isso. A Natália, eu não me lembro se lá em Campos Novos tem. Para idosos. Tem sim. para idosos? Também para idosos, tem para né? idosos, sim. E como é que funciona isso, Natália? Então, lá não é muito grande, né? Até 16, né? Tem acolhimento. Uma meta, né? Isso. Pode acolher até 16 até idosos. 16 idosos. Daí a gente trabalha lá no município com uma vaga social, porque às vezes tem idosos que ele não tem renda, né? Sim. E é trabalhado essa parte com a família, só que a gente vê assim que é difícil, o idoso é difícil, porque às vezes a família acaba deixando, às vezes visita pouco, então não consegue trabalhar com eficácia os vínculos familiares, né? Então, assim, você percebe essa quebra de vínculo. Diferentemente, às vezes, das crianças, que daí, às vezes, tem ali toda semana, né? O pai ou a mãe, ou um familiar, para ir visitar, né? Então, você percebe essa dificuldade, né? E, assim, o espaço lá é bem bacana, fica na área rural, né? Então, eles têm espaço,
é bem arejado, bem distribuído, né, o local, assim. Então, a instituição lá assim, é bem abrangente. Ela atende mais a região mesmo do que os munícipes. Tá. Isso, acho que se a gente tiver lá nosso mesmo, do município, uns dois. E existe critério, Natália, para se entrar, ou qualquer um que quiser deixar lá um familiar e fizer o acordo lá pode, qualquer um, não tem um critério, esse pode, esse não pode, não existe. Não existe, Tá. né? O critério lá, que daí é o salário, né? Tá. Daí é 70% do salário, Deixa o 30%. salário para custear. Isso. Tendo vaga disponível, eles abrigam, né? Tem que ter a vaga disponível, porque tem os leitos, né? Então, não tem, assim, um critério que fale, é porque não é do município, é mais de 100 quilos. Não tem, assim. Tem que ter acima de 60 anos, né? Só que quando o idoso, numa situação, assim, de saúde mais severa, vamos supor assim, com algum problema psíquico, alguma coisa assim do tipo, daí já essa instituição, a nossa é uma instituição mais simples, né? Não tem esse trabalho. Isso, né? Daí não. É mais assim, tem os que tomam os medicamentos, tem os que têm alguma deficiência física, né? Acolhe, assim, normal. E de idosos, existe encaminhamento judicial? Sim, Existe? Existe. Ou só esse espontâneo? Eu posso falar um pouquinho da Claro. Aqui nós temos 2 serviços de acolhimento para pessoas idosas, com capacidade de 22 vagas cada um. E por ser um município de pequeno porte, né, que nós temos só 15 mil habitantes, é muito, né? Mas a nossa realidade aqui, o município tem bastante pessoas idosas mesmo. Só que aqui a gente trabalha com critérios, né? Então, assim, o Poder Judiciário, principalmente a promotoria, eles ficam bastante em cima sobre essas vagas no serviço de acolhimento. Porque, assim, antigamente tinha um hábito, assim, da pessoa chegar numa certa idade e falar, não, agora eu vou lá para a Vila Vicentina. Eu estou incomodando meus familiares, meus filhos, né, não tem tempo para cuidar de mim, e eu vou para a Vila Vicentina, por exemplo. E durante muito tempo aconteceu isso. Só que hoje, como a gente tem uma demanda, assim, né, de pessoas idosas, para não perder esse vínculo familiar, a importância de se manter um vínculo familiar, a pessoa só vai para o serviço de acolhimento se tiver com os vínculos rompidos ou se tiver alguma situação assim, de violência, negligência, nesses casos excepcionais. Caso contrário, a responsabilidade é da família. Legal. Quando chega aqui, né, a porta de entrada para esses serviços é a proteção especial, a Piratininga, que a gente ainda não tem ideias, então é a proteção especial. E aí, primeiro, a gente identifica essa família. Por que está solicitando a vaga, né? Porque eu trabalho o dia todo, ele fica sozinho, não tem condição de pagar um cuidador para ficar com essa pessoa, né? Vamos fortalecer, então, de revezar, cada filho fica um horário para que trabalhe, para que ele fique em casa. E aí, em caso de esgotamento, se não tem mesmo possibilidade, aí a gente encaminha para o serviço de acolhimento, tá? A gente trabalha dessa forma. Interessante, Jamília, aí, ó, porque essa é uma dúvida que eu tinha, né, de critérios. E em alguns lugares, então, dependendo... Eu vi a Giovana balançando a cabeça um monte de vezes aqui que você estava falando, Jamília. Em Tupã também tem como esses é que é isso lá, Giovana? Em Tupã a gente tem uma instituição, né, de longa permanência que são 70 vagas que a gente atende lá. E lá também a referência é o CREAS. Como em Tupã tem o CREAS, então as famílias são encaminhadas. Então toda demanda, né, que chega, demanda espontânea que a gente fala, né, que chega até o acolhimento, eles encaminham direto para o CREAS, e o CREAS faz esse atendimento, né, com relação à família, para depois, se for necessário, aí faz o acolhimento desse idoso. Aí então vem um documento
Do CREAS. Isso, o Do acolhimento CREAS sugerindo às vezes a família chega, né? Então Tá. ela chega até a instituição, né? Até o acolhimento e solicita essa vaga. Aí a equipe técnica encaminha direto pro CREAS, aí o CREAS faz todo o atendimento e aí depois, se verificada realmente a necessidade, esgotou todo, tentou, né, o fortalecimento do vínculo, assim como a Jamile colocou, aí se for necessário acolhimento, aí volta para a instituição. Aí é um laudo, Sim. assim, um documento É, que vai a pro gente- juiz, assim, alguma coisa assim ou não? Vai Direto. para o juiz, na verdade, quando necessita dessa intervenção. Então, por exemplo, o idoso não quer e ele necessita desses cuidados, a família não tem condições, Situações para ele não de ficar nessa violência. situação de risco, isso. Aí, às vezes, tem que acionar a promotoria para que eles possam tá intervindo. Isso é uma equipe multi que faz essa análise no CREAS ou só assistente social? Não, tem a equipe. Isso, os técnicos de referência, isso. geralmente assistente Assistente social social e e a psicólogo. psicóloga. Uhum, sim. Legal, Isso. ótimo. E também é interessante que a gente entrou tanto nesse critério de falar sobre proteção especial, a Jamile trouxe isso, né, da questão da proteção especial, é que dentro da estrutura da assistência social, né, da organização da assistência social municipal, a gente tem esses dois tipos de proteções sociais, que é a proteção social básica, que a gente trabalha no sentido da prevenção, para que o indivíduo, a família, ela não chegue em situações de risco, mas também a gente sabe que, dadas as vulnerabilidades nas territorialidades, pode acontecer, e acontece muito. Então, também tem essa organização dentro da política para atender as famílias que já estão com vínculos rompidos, que estão em situação já de vulnerabilidade por essa questão. Não tem mais chance de reatar. Isso, então o atendimento é feito pela proteção especial. Nos municípios de pequeno porte não tem o CREAS, que é como seria, né, o centro de referência para atendimento a essas pessoas em situação de proteção especial. Mas a organização municipal ela tem que prever esse serviço, porque independente de ter ou não esse equipamento, há essas condições no município. Então, Precisa ser analisado por alguém. isso, alguém tem que estar ali com o Tem que pepino. atender. Então, no caso, Tem a que Jamile atender. fica, eu fico, a Natália também fica. Entendi. A Gi está mais confortável ali, porque ela está num município maior, que já tem a estrutura bem organizada, tem o equipamento de CREAS. Mas nos municípios de pequeno porte é a proteção especial que fica no órgão gestor que Sim, acaba que legal. realizando esse serviço. Então, a própria Secretaria de Assistência Social é que vai ter esse Isso. papel. Que Legal também no desenvolve. município de Tupã, a gente tem 2 conjuntos habitacionais, né? Então, um conjunto habitacional da melhor idade. Então, são 2 conjuntos que os idosos podem estar residindo, os idosos que têm os vínculos rompidos, né? Isso, e eles têm Situação de condições, isolamento. condições, eles são independentes ainda, É eles um bairro podem... mesmo? Fizeram um bairro? É um conjunto habitacional, é que um legal. condomínio fechado. Olha, que bacana. Tem várias casas e ali eles ficam. São 18 casas em cada um. Então é fechado, Legal. né? Um espaço bem arborizado. As casas são padrões, sala, cozinha, banheiro. E ali eles podem sair a hora que eles querem, então eles têm essa autonomia também. Mas que também tem os critérios, né, Tem Gi, todos para os critérios de estarem ali renda, também. isso Não também. é assim todo e Não, qualquer. não. É mesmo porque a assistência, eu acho que ela já, né, quando a gente fala que da assistência, já contempla um pouco disso, Sim, né? sim. E é interessante também, Chico, falar que nessa questão, né, da instituição de acolhimento, seja ela para crianças e adolescentes, ou seja para idosos, assim como a Jamile trouxe, né, que o Poder Judiciário ele fica muito em cima, porque, na verdade, o Poder Judiciário ele quer que os municípios resolvam Sim. os seus BOs, digamos assim, né? Então, fica ali para a gente mesmo esse trabalho complexo, trabalhar junto com a rede local e também por essa questão de se diminuir esses tipos de instituições, quando não em exceção, para que a família também tenha responsabilidade ali, a gente possa trabalhar com a função, resgatar vínculos, fortalecer vínculos. Seria o com a ideal, família. né? Seria o ideal. E essas siglas aí, que vocês ficam falando, CREAS, CRAS, explica essas siglas para todo mundo aí, porque o pessoal confunde, isso é coisa do CREAS, isso é não sei o quê, isso não é. O que é esse negócio? Explica direitinho cada palavrinha, cada letrinha disso, e qual que é a função deles.
Sim. Eu acho que é até, né, A um trabalho Jamile- aí social nosso. Sim, a Jamile falou que ela tá ali no espaço, se é a salinha de reunião que Ah. eu conheço é ali no CRAS, né, Jamile? Então pode Isso. falar sobre o CRAS aí O que pra é o CRAS, gente. Jamile? Vamos ver. É. Então, aqui, o CRAS, como a Ana já mencionou também, ele trabalha a proteção básica, né? É a prevenção e o fortalecimento dos vínculos familiares. Que trabalha o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que a gente usa a sigla, né? SF, SV, FC. Não, SC, né? Até vocês confundem, imagina a gente fora. E olha que a gente escreve isso todos os dias. E aí, Ana, eu vou aproveitar aqui e contar para você uma novidade, que por mais que Piratininga seja um município de pequeno porte, a gente vai fazer a implantação do CREAS com recurso próprio. Olha que bacana. Porque como a gente tem a demanda aqui, né, Sim. tem o serviço de acolhimento, tem média complexidade, que é o centro-dia, então eu pedi autorização para o MDS e eles autorizaram, nós vamos conseguir implantar aqui. Ai, que bacana, porque assim, conheço um pouquinho da realidade lá da Jamile. Quando ela iniciou na gestão, eu estive lá ajudando, dando um apoio nessa questão, né, Jamile? E essa organização aí da proteção especial, ela tem muitas demandas lá no município de Piratininga. Diferente de outros municípios que eu também atendo de pequeno porte, como o seu, Natália, eles têm uma demanda bem alta lá. Então, eu acho que a vinda do CREAS vai ser muito interessante, vai contribuir muito aí com a rede socioassistencial. E aí, como a gente teve o concurso, a gente conseguiu formalizar a equipe. Então, agora a gente está com a equipe completa. Sim, mas então vamos lá. Então, o CRAS, CRAS, ela falou que CRAS. seria essa sigla? É CR, CRAS? Centro de Referência, é isso? Não, primeiro vamos no CRAS, depois a gente vai para o serviço. E o que é o CRAS, então? Centro. Ah, você está perguntando para mim? Isso. É Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS, ele é a porta de entrada da assistência. Tá. Então, assim, por exemplo, uma família chega no município. O primeiro equipamento que ela vai procurar é o CRAS, para fazer um cadastro único, para a equipe conseguir identificar qual que é a vulnerabilidade daquela família, se tem crianças, se tem pessoas idosas, se tem pessoas com deficiência. Então, esse vai ser o primeiro equipamento que ela vai ser atendida. E aí, a equipe do CRAS vai identificar, encaminhar para o serviço de convivência, de repente, uma psicóloga da saúde, se essas crianças estão na escola, estão frequentando a escola, não estão, fazer um trabalho aí de fortalecimento com essas famílias, oficinas aí de vários temas, né? A equipe vai identificar aí uma demanda que a maioria das famílias enfrentam alguma dificuldade e vai trabalhar esses temas com essas famílias. Então, o CRAS, ele é mesmo a referência ali da assistência. Sempre vai ser a porta de entrada da assistência. Porta de entrada. Tá, então o CRAS é porta de entrada. A porta de entrada Porta da de entrada. família. E existe local físico do CRAS, ou vários CRAS numa cidade, ou um só? Como é que é isso? Vários. Aí Vários. vai depender do Do tamanho tamanho do município. município. Então pode ter por regiões. Então tem um CRAS Zona Norte, um CRAS Zona Sul, um CRAS... pode ter vários. Pode ter vários, dependendo do porte do Tá. município. Então, a gente costuma falar municípios de porte 1, municípios de porte 2. Então, municípios de porte 1, que tem mais ou menos, em média, 2.500 famílias referenciadas, é um CRAS. Um CRAS. Um CRAS para o município. Tá. A organização desse CRAS, ele segue em condições predial, de infraestrutura, ele segue uma recomendação. Tem uma normativa. Isso, do próprio Ministério, que os municípios precisam seguir. Embora as realidades elas não sejam essas, né? Monta onde Geralmente, dá. O prédio que a isso, prefeitura monta conseguiu. onde dá, coloca onde dá. O da Jamile ainda está no espaço da ferrovia, né, Jamile? Aí você, no primeiro momento, quando você chega, você fala uma ferrovia, mas aí você entra lá dentro, é tudo bem equipado, Legal. muito bem dividido. Então, é onde dá. E o CRAS tem que profissionais dentro?
Querem falar, meninas? Numa coordenadora. Pra eu não falar só eu. Isso. Quando é um CRAS, né? Somente, então tem uma coordenadora. E aí vai ter a equipe de referência. Vocês Que estão a no gente CRAS? também que a gente também segue, né, toda uma resolução, né, com relação Isso. a recursos humanos. Então, a parte da coordenação, então tem que ter um coordenador. Acho que eu trabalhei também por 4 anos, A né, gente também esteve no CRAS. no CRAS. E a nossa equipe, né, na verdade lá, era formada por 3 assistentes sociais, Tá. 2 psicólogos, a coordenadora e 2 orientadoras sociais. Orientadora Lembrando- social é o quê? Só um minutinho. Lembrando que o CRAS lá de Tupã, ele já está no Porte 2, de municípios de Porte 2. Isso, de mais de 5 mil 5 famílias mil famílias. referenciadas. Da Jamile, o meu, da Natália. Então, a Marília Jamile, que porte? 2.500. Não, Marília. Marília é Parte 2. Então, porte 2 é muito grande. Aqui tem Que 250 não mil sei habitantes. quantos CRAS tem, mas Tem acho que deve ter bastante. tem bastante. Lá em Tupã nós temos 3. Que aqui tem Tá. por região. Aqui tem bastante. Isso. Aí no da Jamile eu acho que tem mais assistentes sociais, né, Jamile? Mas no meu tem uma assistente social, uma psicóloga, coordenadora e depois auxiliar Piratininga, administrativo. Piratininga tem um. Um Em também. Piratininga, a gente tem uma coordenadora. Agora a gente está esperando outra do concurso. É para ter 2 assistentes sociais e um psicólogo, né? A equipe de referência que eles falam de um município de pequeno porte seriam 2 técnicos, um psicólogo, Isso. um assistente social e uma Tem uma coordenação. coordenadora. E os profissionais ali administrativos. E quem que é esse povo que você falou aí? Os orientadores sociais. Eles desenvolvem, na verdade, eles trabalham com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é o que a Jamile tinha colocado. Então, o serviço de convivência, ele são as ações que são um serviço que é complementar ao serviço principal do CRAS, que é o PAIF. Outra sigla. Outra sigla. Precisa de um caderninho. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é a sigla que a gente costuma utilizar muito, que é SCFV. E qual a formação desse pessoal? Tem formação específica? Não. Ensino Não? médio. Ensino Ensino médio, ensino tá, médio. legal. Então eles não vão são técnicos. auxiliar nesse processo aí Isso, seu. eles têm o técnico de referência, Tá. né, no caso, que é o Entendi. profissional que está ali, que é o assistente social, o psicólogo, e trabalha junto, que é o orientador que vai aplicando, né, vai fazendo as atividades com o grupo. Nos CRAS, a gente costuma trabalhar muito com oficinas. Então, os orientadores, eles vêm a auxiliar aí na condução das oficinas, outros serviços mais específicos também que outros CRAS tenham. Então, Que o serviço principal do questão. CRAS é o PAIF. É o PAIF. O que é o PAIF? Agora fala que é o PAIF. Programa de Atenção Integral à Família. Programa O PAIF, de ele é o Atenção Integral à carro-chefe Família. do CRAS. Isso. Tá. Então, é somente o CRAS que desenvolve esse serviço. Então, ele faz, né, através da acolhida, com relação àquela família que chega. Tá me ajudando aí, Ana. O PAIF, ele tem uma estrutura... As ações Isso, comunitárias, para o trabalho os atendimentos socioassistencial com todos os membros Da comunidade. família. E, não, né, que estão ali, dada a sua condição de vulnerabilidade, Tá. mas é para o trabalho com toda a família. Família inteira daquele que deveria ser o atendido, vamos dizer assim. Em cima daquela demanda que Em cima chegou. daquela demanda Tá. que chegou, vai ser realizado, ou A família deveria ser realizado, o trabalho com toda a família. Os trabalhos por segmentos, eles são realizados nos serviços. Que aí a gente vai ter serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, para jovens, para adultos, para idosos. E quando a gente tem os CRAS do bairro, da região e tal, aí eles vão lidar com essas demandas daquelas famílias daquela região. territorialidade. Ele é implantado, na Isso. verdade, por território, né? Tá. Quando você Ah, coloca... território. Isso. Dentro da assistência a gente utiliza territórios porque, assim, é o local de vivências, é ali onde tudo acontece, os vínculos sociais e comunitários. Então, para E aí tem um limite de habitante? Não, território não. Ó, tem lá 50 mil habitantes nesse território. É um CRAS só. Ou tem que ter mais de um?
Ele segue também Essa meta. essa meta de atendimento de famílias. Né? No caso do PAN, são 5.000 famílias Isso. referenciadas No caso, dentro desse território. Arco-Íris, 2.500 famílias. Campos Novos também. Piratininga também. Então, municípios de pequeno porte. São Paulo. Eu quero ver vocês responderem. São Paulo. São Paulo, assim, acima de 5.000 famílias. Mas também tem muitos É que CRAS lá. Acima de 5 tem milhões. muitos outros serviços, Isso, né? tem muitos outros serviços que são complementares. Assim Entendi. como o serviço de convivência ele vem complementando essas ações do CRAS, tem os demais serviços que vem complementando também. Então, quanto maior o município, mais serviço. Mais serviços. E esses Aí você serviços- direciona para o serviço, não fica tudo nele. Nele. Entendi. E esses serviços também, eles podem ser executados pela rede direta, que a gente chama, que é a rede direta quando é aquela executada pela gestão municipal, ou pela rede indireta, que aí vem as instituições que são parceiras, elas precisam estar dentro de uma tipificação socioassistencial, então elas não podem se organizar de qualquer forma, né, de formas aleatórias, não, elas têm que seguir uma organização, que é a tipificação socioassistencial, que vai dispor desde infraestrutura, RH, condições de equipamento, enfim, toda essa organização aí Legal, para hein? poder ser constituído. Então, pode ser direta e indireta. Em Tupã, a gente tem os dois modelos. Lá em Campos Novos, acho que mais direto, né? Isso. Arco-Íris Eu também. ia perguntar para Natália, porque é o seguinte, a gente está vendo aí, né, na legislação, na organização, no papel, tem tudo isso certinho. E quando você vai trabalhar de assistente social no CRAS, você vai fazer essa distribuição certinho ou tá tudo lá pendurado, você tem que dar conta de tudo? Temos que falar a realidade para os alunos aí, pessoal que vai se formar. Sim, depende. Depende da realidade, Isso, depende né? da Dos realidade. E na sua? municípios, né? Então, Não estamos falando a aqui, gente- pelo amor de Deus, gente, não é uma crítica à Não, cidade, ou sim, não é nada sim. disso, é para entender como funciona, Sim, tá? As sim. dificuldades. É, Né? claro, precisa saber. Sim, e assim, cada realidade, né, que nem o nosso município. O meu município é um município pequeno, né, com cerca de 5.000 habitantes, né? Então, nós temos o serviço, nós temos outras parcerias, mas como a Ana disse, a gente não tem uma rede indireta, né? Não tem uma instituição que você possa Tá. fazer encaminhamentos, né? Então, todo o serviço ele é feito lá dentro do CRAS mesmo, né? Então, é o atendimento e também os serviços lá, né, no espaço. E, assim, como é tudo tipificado, tudo como tem que ser feito, só que a gente faz os ajustes. O CRAS lá, ele tá, né, que é a DRADS, que regulamenta, né, que é um órgão Que é outra Ah, diretoria não. regional O que de é essa DRADS assistência aí, social. Então, assim, que daí tem que ter acessibilidade, os espaços, então, assim, tá tudo certinho, mas era um barracão, então a gente colocou, né, drywall, separou as salas, então, né, mas ele acontece, é feito, né, o serviço, ele é realizado, ele é ofertado, às vezes um município menor, às vezes numa dimensão menor que um município grande, né, e às vezes as nossas demandas, elas são, às vezes, um pouco menor que um município grande. Também a gente tem, né, várias quebras de vínculos, né, trabalhos, às vezes, que precisam ser bem intensificados, mas às vezes eu vejo que, assim, numa proporção menor, né. E aí tem que enquadrar, vamos dizer assim, o expediente, o horário de trabalho entre o acolhimento, entre o serviço, você tem que desenvolver tudo isso ao mesmo tempo, vamos dizer assim. E a equipe, ela tem que estar bem casada, né, tem que estar ali bem organizada, né, a equipe, mas dá para desenvolver um trabalho, né, bem feito, né, junto com a equipe, os técnicos, né. E também é interessante a gente falar que a gente fala muito, né, das redes indiretas, mas elas também vêm a complementar muito. Então, a gente tem todo tipo de rede indireta, tem aquelas que ainda precisam se estruturar melhor, tanto em questão de estrutura predial, como em questão também de recursos humanos, mas também tem rede indireta muito bacana. E aí a Jamile pode falar, né, porque a realidade dela tem um número bem considerável para o tamanho do município de entidades, né, Jamile? Isso. Aqui, na verdade, a gente trabalha o serviço só pela rede indireta. Só pela rede indireta. Então, o serviço de convivência é executado pela rede indireta,
serviço de acolhimento, pela rede direta, 5 por dia. Então, todos os serviços aqui em Piratininga são executados pelo terceiro setor, né? Que são as organizações da sociedade civil. Só o CRAS tem a equipe e ele trabalha só com o equipamento do CRAS mesmo, pai, só isso. O serviço de convivência é outra equipe que é executada pelas entidades. Então, essa como é que você chamou o termo? Indireta? Isso, rede indireta. Rede indireta são as tais das OSC hoje em dia, é isso? Isso, as OSCs, as MIROSCs, as ONGs, né? Porque antigamente era tudo ONG, né? Hoje em dia a maioria é OSC nesse sentido. Então, elas recebem essa demanda e dão conta ali com os seus voluntários ou funcionários, enfim, depende do jeito que ela funciona, Sim. para fazer todo esse trabalho que seria, se não tivesse, seria o CRAS que faria. Geralmente, quando ela vem a somar com a rede direta, ela precisa estar adequada à tipificação socioassistencial, tanto em questão predial, como já falei, como também em questão de recursos humanos. Então, precisa estar bem organizada nesse sentido, ter a certificação pelos conselhos municipais de assistência, Sim. e aí, a partir dessa titulação, é feito uma pactuação. Então, a rede direta repassa determinada recurso, atividade determinado vai recurso, ser com vocês. Isso. Vai ser parceiro? Vai, aí faz a formalização e também destina determinado fluxo de recursos. Então recebe verba. Recebe verba e elas popular. precisam... Isso, no popularzão, no genérico. Recebe verba para cuidar dessa parte aí. E precisa fazer a prestação de contas correta também. Então, não é só receber a verba. Precisa comprovar certinho ali todos os gastos, tudo aquilo que está sendo feito dentro do plano, porque a gente também não pode esquecer que ela tem que ter um plano de trabalho todo organizado para colocar, né, em apreciação também ao CMAS, aos Conselhos Municipais de Assistência, outra sigla aí. Nossa Senhora, vocês adoram uma sigla, gente. Tem muitas. Então, por exemplo, tem um trabalho que pode ter uma instituição, uma OSC lá específica, para aqueles adolescentes que são menores infratores, por exemplo. Sim. Pode ter. Pode ter. E aí ali você vai ter um trabalho de psicólogo, de assistente social, de curso profissionalizante, enfim. É isso? Isso. Porque, às vezes, a própria gestão pública, a rede direta que a gente chama, ela não tem condições, naquele momento, de dispor de equipe, dispor de um prédio para a oferta desse serviço, as condições também. Então, a rede indireta, ela vem. Mas a prefeitura pode sugerir sentido. Que se abra isso, ou não? Tem que ser uma iniciativa, direta, tem que ser uma iniciativa pessoal de alguém para criar uma OSC. Não. A prefeitura ela não faz essa indicação. Não, isso daí fica por parte mesmo do terceiro setor. O que ela faz no critério de procurar seleção, se existe. Isso é o chamamento público, né? A abertura de edital e tudo mais. Entendi. Vocês também têm que ver um monte de coisas da lei, né? Tem. Tudo é dentro da legislação, né? Formalizado, né? Tudo formalizado, não pode nada de jeitinho. Não. E às vezes essa formalização é algo dificultoso para vocês, porque você vê às vezes uma situação que você quer resolver e baseado em todas essas questões burocráticas você fica ali. Como é que é isso, com essa sensação aí do assistente social já em campo, como vocês, e fala assim, pô, queria ajudar, queria fazer e não tem como, meu Deus, como é que faz isso? Muitas vezes a gente fica engessado mesmo nessa questão. Às vezes é um pouco angustiante, né? Porque daí é toda a documentação, são as certidões, declarações, né? Quando você firma, né, um termo de fomento, de colaboração, e daí ele tem prazo, né? E daí depois você tem que... É empenhado, depois isso passa para a contabilidade, depois para o tesoureiro, até sair então esse pagamento. Querendo ou não, a gente fica angustiado, né? Porque, assim, é um serviço que precisa ser prestado, né? Para a população e tem, sim, essa angústia. Eu sinto, né? Essa angústia, e também, né? tem a diferença dos tipos de recursos, né? Então, Sim. a gente tem recurso que é destinado só para custeio, que você não pode gastar com outra... Não, eu não estou falando de dinheiro, não, gente. Vocês estão falando de dinheiro? Não, também. Complementando o que ela falou do recurso, eu estou falando das pessoas, porque vocês falaram muito em relação a... Sim, vocês conhecem a história da pessoa. Às vezes você quer resolver e não consegue por conta dessas...
E também por conta do recurso. Porque muitas também. vezes a gente não consegue implementar Claro. os serviços ali por conta do recurso. Mas e de casos específicos, assim, de pessoa mesmo? Você fala, puxa, queria ajudar a resolver e não consigo. Tem como correr atrás de alguém? Tem como fazer alguma coisa? Aí a gente corre atrás de todo mundo. É isso que eu ia falar. Assistente social tem que conhecer a cidade inteira, porque a gente tem que esgotar todas as Sim, as possibilidades. possibilidades. Até chegar ao ponto do município colocar a situação junto à promotoria para a promotoria acionar o município. Então, né? aí que tá, isso que eu ia falar. Aí tem que ir por meio judicial, aí você vai correr atrás de alguém. Fica até estranho, né? Então, E até para chegar nesse ponto da apreciação da promotoria, muitas vezes, por exemplo, lá no município, os relatórios fundamentados que vão para lá, sou eu que faço. Então, você também tem que saber articular ali uma fundamentação para não comprometer o município, mas ao mesmo tempo... Mas fazer a coisa acontecer. Sim, solicitar. Na minha primeira semana de atuação, eu me deparei com um caso quase no final, assim, foi depois do almoço. Eu precisava fazer um acolhimento de uma família que estava em violência, né? E era a mãe e uma criança. E a gente não conseguia, então liguei na região toda, não consegui, então daí eu procurei, né, a família, porque ela tinha saído de perto da família há mais de 10 anos, não tinha contato. Então, é o que as meninas comentaram, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que correr atrás, você tem que garantir o direito dessa família, né? E então eu comecei a ligar para centro de saúde, da onde que foi a última cidade que ela saiu, que ela lembrava que tinha familiares lá ainda. E daí então foi assim, várias pessoas ajudando, né? Então daí liguei na saúde, da saúde para o conselho tutelar, do conselho tutelar daí para um outro órgão, e daí nós conseguimos. Então no dia seguinte nós colocamos ela em um hotel para proteger, e no dia seguinte nós conseguimos levar ela para a família estava aguardando ela. Então, assim, a gente tem que se desdobrar. Então, ela estava na sua cidade, Sim. né? E Alguns sofreu essa meses. violência. Isso. E aí você tinha que segurar ela ali para não ir de novo ao encontro, né, dessa violência. Isso. E tentar direcionar para algum canto. Sim. E que era onde você conseguiu Sim. uma relação familiar. Isso. E assim, Olha. às vezes a gente sente um pouco dessa angústia na prática da atuação, né, enquanto assistente social, que às vezes faltam algumas políticas, né? Mas só que a gente também consegue fazer, né? Se a gente correr atrás, a gente tem que, como as meninas falaram, a gente vai se desdobrar e a gente vai correr, a gente consegue, né? A gente se une e a gente garante os direitos, né? Muito importante isso aí, viu? E eu acho que tem, olha, como o nosso início de conversa, ele vem se desdobrando e vem mostrando agora, né? Vocês quererem, de alguma forma, fazer aquilo da transformação, da garantia de direito, da luta, não sei o que, né? Para a emancipação. Tem que é conseguir, o nosso objetivo né? final. Tem Passa que por conseguir. todo esse trâmite para ela desenvolver ali o exercício da cidadania com Olha. dignidade. E vocês pararam no CRAS. E o tal do CREAS? O que é? Fala. Não, Pode fala falar. aí. Eu não vou falar, eu não sei. Eu abro, deixo Vai, franqueada para as meninas Eu que percorri, têm CREAS. Eu CREAS, percorri um né? pouquinho de Aí. cada durante esse tempinho aí de formação. Aí, então, eu comecei, na verdade, nesse projeto de crianças. Aí depois, quando eu entrei na prefeitura, eu entrei na secretaria. Aí fiquei 1 ano, depois eu fui para o CREAS. Aí eu fiquei por 4 anos lá no CREAS, por 5 anos. Depois que eu fui para o CRAS. E, então, eu passei um pouquinho, aí junto, né, por conta da carga horária, eu também trabalhava numa instituição, a Jamile colocou que ela trabalhou como aprendiz, também trabalhei numa instituição com aprendiz, então foi bem legal, essa trajetória foi, né, mas vamos chegar no CREAS. Aí, logo que eu me formei, então, que eu entrei na prefeitura, eu fui para o CREAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o que difere do E qual que é essa do especialização que o outro não tem? A gente já atende os casos, já atende os casos que já estão numa gravidade Uma gravidade maior. que o risco já aconteceu. Já está Então, o CRAS instalado. manda pro CREAS. Isso. É esse o fluxo. Isso. Né? Então, aí atende, né, as pessoas que estão com os direitos violados, então situação de risco, então a gente, né, então pessoas com deficiência, às vezes situação de abandono, maus tratos, o idoso, Isolamento. isolamento, as crianças também.
mulheres vítimas de violência. Pessoas em situação de rua. Morador, isso que eu lembrei da Jamile, bem amplo. moradores de rua lá. Ainda estão? Tem alguns. Tem alguns, né? Como é que fala hoje em dia o termo certo disso aí? Pessoa em Pessoa em situação situação de rua. Pessoa em situação de rua. Isso. Pessoa idosa, pessoa com deficiência. Sim. E o que se faz, então, o CREAS, com um caso desse que nós estamos agora, de pessoas em situação de rua? O que ele faz? O que ele Jamile faz? quer falar? Giovana, Jamile? Jamile, pode falar? A gente já tentou tanto, né, Jamile? A gente tem algumas pessoas em situação de rua, mas pessoa em situação de rua é muito delicado o atendimento, porque a gente também precisa respeitar o que a pessoa quer para a vida dela, né? Então, assim, tem algumas situações que a gente consegue trabalhar para que ela faça um tratamento. Normalmente, a pessoa em situação de rua, ela ou é dependente de álcool ou é dependente de droga. E é difícil a pessoa conseguir sair dessa situação, assim, sozinha, né? Então, a gente faz alguns encaminhamentos. Em Piratininga não tem um serviço de casa de passagem, sempre o copo, que tem cidades maiores que a pessoa consegue tomar banho, fazer uma alimentação. Mas como a gente não tem, a gente adaptou algumas coisas aqui no nosso município para conseguir atender essas pessoas. Então, aqui na assistência, a gente fez um banheiro com chuveiro, que essas pessoas conseguem tomar banho. Então, a gente tem assim um combinado com eles, né, que eles podem vir aqui tomar banho. A gente tem algumas doações de roupas, então a gente já deixa algumas roupas separadas que eles podem usar. Algum kit de higiene, de repente a gente consegue montar ali uma pessoa para esse atendimento, quando a pessoa não quer sair dessa situação. Aqui, as pessoas que a gente tem que estão em situação de rua, eles têm familiares em Piratininga, eles são daqui mesmo do município. Então, a gente encaminha para a unidade de saúde mental, para iniciar um tratamento, tem uma conversa com essa família para ver se eles aceitam essa pessoa de volta, caminhando aí junto com o tratamento, encaminha essa pessoa para uma internação, mas tem casos que a pessoa não quer um tratamento, não quer sair daquela situação. Eu sei que é difícil, porque a gente fala assim, nossa, como a pessoa não quer sair da rua? Como a pessoa quer continuar morando na rua? E a população também é difícil de entender, porque ver uma pessoa dormindo na calçada, já liga aqui. Mas às vezes a pessoa não quer, e o que a gente vai fazer? Não tem como pegar ela à força e tirar da rua, entendeu? É a vontade dela e a gente precisa respeitar. Então, a pessoa em situação de rua é bem delicado o trabalho. Vai depender de cada caso e o que a pessoa vai aceitar mesmo. Porque não pode fazer nada compulsório, então, né? Você tem que não tentar, pode. de alguma forma, ajudar. Com Isso, orientações, não existe mais né? internação compulsória. Não tem. E municípios pequenos, como a nossa realidade, acredito que Tupã também não sei, me fale aí, Giovana, o serviço de abordagem para a pessoa em situação de rua. Tem, né? Tem. Porque os municípios pequenos não têm esse serviço de abordagem, que é um serviço pactuado com o governo federal. Então, vem um recurso para a contratação de RH, né, para a implementação organizada desse serviço. Então, municípios pequenos não têm. Então, a gente vai trabalhando ali de acordo com o que a gente tem, com os instrumentos, com as ferramentas que a gente tem. A Jamile não citou, mas na época do frio, também é feito, né, Jamile, umas ações específicas também, quando tem já alerta pela Defesa Civil e tudo mais, de ondas de frio muito intensas. Então, também eles organizam algumas ações específicas para isso, para essas situações essas pessoas que estão em situação de rua, mas não tem um serviço organizado como lá em Tupã. Mas antes da Giovana falar, eu fiquei com uma curiosidade. Ô Jamile, vocês têm mapeado quantas pessoas estão em situação de rua, assim, que vocês têm ali isso catalogado para ir acompanhando essa situação? Então, inclusive, semana passada a gente teve uma reunião aqui com a equipe que eu pedi para eles refazerem, né, esses contatos, até por conta do frio mesmo, para a gente saber quais ações aí que a gente vai tomar em relação ao frio.
E nesse momento a gente identificou 3 pessoas. 3. 3 pessoas em situação de rua, mas naquela situação, usuário de crack, Tá. uso abusivo de álcool. Porque a gente está falando aqui, e eu fico preocupado, né? No bom sentido, claro, da gente encontrar soluções, porque a ideia sempre é essa, né? Mas a gente está falando de uma realidade, por exemplo, da Jamile, que tem 3 situações de rua. E se chegar numa cidade com 1.000, 2.000, Que 3.000... já não é o caso de Tupã. Tupã, a gente já tem um número bem mais elevado. Levando em consideração que a Jamile está colocando, né, que os moradores, né, a pessoa em situação de rua, que reside no município, né? Então, a gente tem como contabilizar esses que residem e os que são que não. migrantes, Flutuantes. né? Isso. Então, que eles que vem muito. Eles vem passam, muito. né? Então, aí tem todo esse serviço também da abordagem. Então, às vezes essas denúncias, né, que incomoda os comerciantes, incomoda as pessoas no local onde eles estão dormindo. Muitas vezes eles montam, né? Barracas, eles montam uma casa. Nas praças, lá em Tupã, eles Isso. montam barracas nas praças no meio da cidade. Então, acaba também, de uma certa forma, né, inibindo a família que vai com crianças para utilizar a praça para fins comunitários, de lazer comunitário. E é importante isso que a Jamile falou, né, de respeitar, né, a vontade dele, aquilo que eles querem. Se eles querem sair dessa situação, ou se eles querem permanecer nessa situação. Lá em Tupã também tem um serviço de república. Sim. Né? Então, a gente tem esse que é para as pessoas que elas estão em situação de rua, né, mas que elas têm condições de trabalhar, né, que eles querem essa mudança de vida, e aí eles vão para a República. Então, eles podem até fazer o tratamento, tudo, eles têm esse livre acesso de entrar, essa autonomia, né, mas hoje uma média que reside no município mesmo, que são moradores de rua, uma média de 20 que a gente tem. Ainda é pouco, né? O restante Ainda é contabilizado, né? E o restante é tudo migrante. Porque isso que eu tô falando assim, como que a gente teria braço, né? Um município para ter todo esse... Se tiver centenas, milhares, e aí, como é que faz, gente? Assim como o que a gente tinha, que era o albergue noturno. Né? O albergue noturno já fechou. teve Foi albergue desativado por conta de que eles não queriam cumprir o horário, né? Então, assim, tinha que passar na delegacia antes, para depois estar indo até lá, pernoitar. Então, aí na noite eles tinham horário para entrar a partir das 6, acho que das 6 às 8. Eles jantavam, tomavam um banho, dormiam, no outro dia tomavam um café e saía. Mas desativou, porque cumprir essas regras para eles então, muito difícil. Isso é uma coisa que eu já ouvi muito falar, gente. É assim, as pessoas em situação de rua, já estou usando os termos bonitinhos com vocês. Eles, a maioria, né, o que a gente ouve assim, eu quero que vocês confirmem isso. Eles têm a dificuldade e não querem se submeter a nenhum tipo de regra ou disciplina, né? Até por isso não ficam mais em casa, não querem trabalhar, não querem frequentar esses lugares assim, né? Então, a escolha é nesse sentido, né? Não quero mais dar satisfação para ninguém, cumprir regra nenhuma. É mais ou menos por aí mesmo que vocês encontram? É muito também a questão dessa transgressão aí das regras, é por conta da própria condição de drogadição, de alcoolismo a nível bem avançado. Então, ele vai ter que fazer qualquer coisa para manter o vício. Então, não posso submeter a regra, né? E nem, triste, nem né, consegue discernir mais também. A gente tem muito... E a gente fala, né, de questões culturais, né? Sim. Nós estamos falando, né, dessas questões um pouco mais profundas. Então, já para chegar nessa situação do morador, da pessoa em situação de rua, né, tem que muitas complexidades questões, né? elas aconteceram. Então, pera lá, agora eu vou colocar a culpa em vocês. Vamos lá. Vocês falaram isso daí, vocês deram brecha para nós. Então, ele chegou nessa situação, na maioria das vezes, porque as situações anteriores não foram bem resolvidas. Nós não fizemos o trabalho devido e que
encaminhou essa pessoa para chegar nesse ponto. Ou que muitas vezes essa Olha lá, demanda, ela tá essa querendo- demanda nem chega. Muitas eu vezes entendi. ela nem Não, chega. tô falando E da de mesma uma forma como a gente social. Sim, E da sim. mesma forma como a gente coloca que a pessoa em situação de rua ela tem que querer, Aham. a família que está sendo Também. atendida lá Também. no CRAS, ela também tem que querer. É, e aí? Né? Então a gente precisa trabalhar tudo isso com É. ela, a gente precisa formar todo esse vínculo com ela para que ela possa atender as ações propostas, né? Então não é do dia para noite, É. né? Não é de uma hora para outra. E uma dificuldade, usando esse Nossa. exemplo, Giovana, uma dificuldade que a gente tem muito de estabelecer os vínculos ali, né? Buscar uma referência junto com a família, são pessoas em situação de violência. Isso é difícil também. Muito difícil, muito difícil. Que de fora você Chegar vê que tem até que a sair gente, e a muitas- pessoa às vezes não quer. Aham. E muitas vezes ela chega, mas dado ali o acolhimento que ela teve, se não foi pertinente, ela não vai voltar. Olha. Ela não vai voltar. Então, isso é uma coisa muito importante, serve para a vida toda, não só no trabalho de assistente social. Só é ajudado quem quer ser ajudado, né? Você não consegue ajudar quem não quer. Sim. Então, vocês dão os recursos. Vamos lá, vamos fazer isso. Blá, blá. Se a pessoa não quiser, não tem como você impor aquilo, né? Não dá para fazer por ela. Sim. Então, acho que essa é uma frustração da profissão de vocês, né? Principalmente porque, assim, quando a gente fala nessa questão desse auxílio, desse atendimento socioassistencial, a gente está falando também de uma organização. Então, muitas vezes a família chega e ela está numa condição de vulnerabilidade tão, tão extrema que ela nem tem noção de como ela pode sair dessa situação. E aí vai todo o trabalho, né, de orientação, de encaminhamento, para que num determinado momento ela chegue nessa condição de aceitar, de se emancipar, que a gente fala, né, de adentrar o mercado de trabalho e tudo mais. Só que se chega nesse momento e ainda assim ela não queira, aí é a questão do livre-arbítrio. Bom, estamos falando aqui dessa complexidade e desses casos que avançam. A professora Kiketo usou aqui no final o termo livre-arbítrio, né? Então, eu acho que isso é uma característica assim, muito forte em todo esse trabalho, porque muitas vezes a sociedade olha de fora e aponta, né, o dedo para falar que a assistência social não funciona, que não tem... Muito. Então, eu acho que é importante vocês compartilharem essas coisas com todo mundo aqui, para saber que, poxa, às vezes a gente faz nosso trabalho, a gente quer que o outro usa todas as ferramentas possíveis, a nossa dedicação, a nossa vontade, e a coisa não vai. Então, acho que isso é importante que a gente tenha consciência também de quão complexo é o ser humano, né? Vocês têm que ter... O estudo de vocês tem que entender essa complexidade do ser humano, não só de como funciona. Principalmente, buscar essa organização junto às demais políticas setoriais. Porque, assim, é o que eu costumo falar, até nas aulas, junto com os alunos. O serviço social, por si só, ele não vai resolver nenhum problema global. Porque todos os problemas, eles estão alocados às diversas políticas públicas. Então, dentro do âmbito da assistência, o que a gente vai verificar para poder buscar soluções ali que também são complexas, não são soluções fáceis, né? Então, a gente vai buscar organizar, mas ele não é só da assistência. Muitas vezes ele chega na assistência solicitando uma cesta básica e tal, mas que você vai conversando, você vai, no decorrer da entrevista, você vai perceber que o problema é de outra esfera. Que às vezes nem é da assistência, é de uma outra política setorial, mas a forma como ele conseguiu pedir ajuda, entre aspas, na assistência seria social. por ali, seria esse o caminho. Então, eles vão direto na assistência social para qualquer que seja o problema. Uhum. E aí, o que vocês fazem com isso? Vocês E têm aí? que acionar as outras secretarias, outras... Aí, mas tudo isso é formal, tem que Sim, o encaminhar... acolhimento inicial sempre vai ser feito. Tudo vai ser sempre formalizado para outras coisas. Sim, ou por meio de sistemas ou por meio de documento físico mesmo. E depois vocês têm que acompanhar se foi ou não, se fizeram alguma coisa ou não. Isso, que na política de assistência a gente trabalha muito com a referência e a contra-referência. A gente faz a referência, né, deveria ser assim, a gente busca que seja assim, para que a gente também tenha a contra-referência para poder dar seguimento nos encaminhamentos que foram feitos. Vocês têm poder de polícia?
De polícia. Não. Não, tô falando de um jeito assim bem vulgar, bem, né, simplista. No sentido de que, olha, chegou uma situação aqui, eu vou lá e vou tirar tal criança daquela família. Nós Não? podemos, Não. Quem que faz isso? Não. É só Fórum. o judiciário. O judiciário. E o conselho O Conselho tutelar. Tutelar. Isso, e o conselho Conselho tutelar, tutelar. dependendo da situação também. Aí quando o fórum faz, eles pedem isso e quem vai junto? Geralmente, Se for uma medida de urgência, né? Aí o Isso. Conselho Tutelar, ele pode tomar essa atitude. E E aí ele aciona o Poder Judiciário em seguida. Isso. E o Sempre assistente ele vai social do comunicar. fórum, por exemplo. Ele Então, sempre aí, vai Isso. comunicar. aí o assistente social do fórum aí faz isso junto. Se for algum caso que está em acompanhamento, que o Poder Judiciário já está acompanhando e que o juiz determina. Mas se for um caso de urgência, que não chegou até Tá. o Poder Judiciário, o Conselho O Tutelar Conselho pode. Tutelar faz, com esse Porque compromisso esse é, de já uma outra noticiar, atuação, assim, né? Eu que- pensei aqui por conta do fórum, né? Um Aham. assistente social que trabalha no fórum. Qual que é a função deles, assim, gente? Vocês conhecem alguém que trabalha no fórum e que atua, assim, diariamente com isso? Porque no fórum também vai ter as várias instâncias, né? Então, se for com criança e adolescente, eles vão realizar os estudos de casos que chegam até eles. Ou por meio da gente mesmo, por exemplo, no caso do acolhimento que eu falei, da criança que a gente fez agora recente. Então, por meio desse encaminhamento, vai se chegar a solicitação, eles vão realizar o estudo de caso, então eles vêm até a territorialidade, verifica todas as condições, faz literalmente o estudo, que não é só do assistente Tem social, um psicólogo geralmente junto? é do psicólogo, e o parecer final desse estudo é em que vai ser embasada a decisão do juiz. Então, e ele trabalha de acordo com as demandas dos processos de lá para fazer todo esse meio de campo, vamos dizer assim, para entregar como se fossem relatos ou laudos para embasar decisões. E muitas Esse é o trabalho básico de um assistente social de fora. Isso, e muitas vezes também, no respaldo de ter um olhar, né, diferente, próprio ali da territorialidade, mas que não esteja, né, ou vinculado, digamos assim, eles contratam os peritos, que aí agora a gente tem também a Jamília aí exercendo essa função, né, de perita nos casos que demandam da assistência social. Ela pode contar um pouquinho pra Então gente aí chama também, alguém né, de Jamília? fora. Isso. Que tem que faz de conta, É deixa um o cadastro, trabalho né? autônomo, né? O perito, o assistente social que tem aí o registro, ele pode fazer essa inscrição para se tornar um perito. Hoje eu sou perita, já trabalho em alguns casos aqui do meu município. E aí é exatamente isso que a Ana falou, é algum processo que, de repente, precisa ali do juiz tomar alguma decisão. Nós somos os olhos do juiz, né? Então, ele pede uma avaliação socioeconômica, uma avaliação social, para a gente identificar qual que é a realidade daquela família e fazer ali um laudo para o juiz conseguir se embasar para tomar a decisão dele. E esses peritos, Jamile, eles existem hoje por conta da defasagem de assistente social dentro do fórum ou não? Eu acredito que sim. Porque se tem alguém lá era para eles fazer, né? Como não tem, precisa chamar de fora. Como são muitos processos, né? Para ser mais ágil o andamento dos processos, o juiz acaba, não são todos, né? Mas alguns juízes acabam fazendo a contratação dos peritos para agilizar o processo. Interessante. Sim. Até porque os casos, né, eles são muito complexos. Como eu falei, os problemas são complexos e as respostas também são complexas. Então, o andamento, né, o desdobrar de um estudo de caso, ele também é demorado. Então, para que isso não fique parado, dadas outras demandas que o judiciário já está atendendo, a contratação dos peritos nessa complementação. E experiência em instituições privadas? O que vocês me dizem do assistente social dentro de lugares no mercado de trabalho privados? Porque a gente falou aqui muito, né, do poder público, né, das questões das prefeituras, dos municípios, os encaminhamentos e tudo mais. E dentro assim, de lugares que hoje a gente percebe um crescimento
né, de mercado de trabalho de assistente social dentro das empresas. Empresas, indústrias, escolas, enfim. Escola acho que é obrigatório agora, né? A gente tem a legislação, né? Mas a gente não tem ainda o cumprimento dessa legislação em grande parte. Mas é obrigatório. É obrigatório já, de acordo com a legislação. Tem pelo menos um assistente social na escola, é isso? Ou tem por quantidade? Então, a legislação ela é muito ampla nessa questão. Eu acho que talvez é isso que dê essa brecha para a gente ainda não ter essa garantia da contratação. Porque ela não fala em quantidade de profissionais e ela também não traz essa organização se é por cada instituição educacional, se vai ser por territorialidade, se vai ficar alocado ali numa diretoria. Isso para as escolas municipais, você está falando. Mas e as escolas particulares também é obrigatório? As escolas particulares ainda não têm essa obrigatoriedade. Não? Ah, achei que tinha. Não tem. Porque se é escola... Deveria ter. Se é escola, por isso que eu estou falando, escola é escola, né? Sendo... Deveria ter, e a gente viu essa fragilidade e a necessidade o ano passado, quando a gente teve aquela situação de insegurança nas escolas por questão de violência. Mas eles não têm ainda, não. Porque eu já vi assistente social em escola particular contratado. Deveria. Que atua lá. Para fazer o atendimento até para ver psicossocial, as questões de bolsa também, fica sim. vinculado a isso, né? Para ver Então é interessante. E eu vejo hoje nas indústrias. Escolas particulares, não. Mas em universidades, sim. Tem a contratação. E eu vejo em indústrias hoje, gente. Qual que é o trabalho de um assistente social dentro da indústria? O que vocês acham assim que seria relevante vocês estarem lá? Que olhar que vocês dariam que outras pessoas não dão? Dentro das instituições privadas... Querem falar, meninas? Pode começar, Ana. Então tá. Dentro das instituições privadas, geralmente empresas, o trabalho essencial ali do assistente social, porque ele não tem demandas relativas a essas vulnerabilidades que a gente já falou. A demanda ali, ela vem da questão de RH, de organização e auxílio, juntamente com o assistente social no recrutamento de profissionais, então já começa desde aí. Até mesmo da formalização de processos seletivos. Ela também contribui para a formalização de processos seletivos para a equipe profissional. E dentro ali da questão da realidade, aí também vai depender de empresa para empresa, mas geralmente, assim, do que eu tenho conhecimento, é o atendimento nas situações socioassistenciais desse funcionário. Então, no que diz respeito à atenção e atendimento a questões de maternidade, de falecimento, as organizações de encaminhamentos do auxílio maternidade, a questão de visitas domiciliares para o funcionário que tem uma certa recorrência em faltas ao serviço, ou apresenta alguma vulnerabilidade em saúde mental. Então, ela é voltada para essa organização no que diz os acometimentos socioassistenciais. Se ele tem algum tipo de dificuldade, ele tem um assistente social ali na empresa, na indústria, para recorrer, eu acho que ele vai acionar ali, porque tudo vai impactar no dia a dia de trabalho, né? Sim. Todas essas demandas que ele possa ter fora vão impactar no dia a dia de trabalho também, né? Então, a gente tem indústrias hoje com 4.000 funcionários, com 3.000 funcionários. Você imagina o quanto de pessoas em vulnerabilidade, que é o termo que vocês usam, tem ali, né? Seja na violência, seja no abandono, seja na... E que impacta no trabalho dele, por exemplo, o funcionário em situação de drogadição, de alcoolismo, e que eles não percebem. Eles não percebem essa situação. Então, mulher vítima de violência, questão da amamentação. Então, muitas vezes eles não percebem isso. Então, tendo o olhar ali para o perfil, né? Então, seria um trabalho de conscientização primeiro, né? Vamos pensar assim, dessas conscientização com os colaboradores, né? Dessas situações que às vezes ela está em vulnerabilidade e nem sabe. E depois de acolhimento também, de alguma forma. Falar, você vai ter que fazer isso, nem que seja para encaminhar para o CRAS, CREAS, essas coisas todas aí. Eu acho que conscientização não seria a palavra. Primeiro, eu acho que seria a questão da identificação dessa demanda e a questão da orientação. Também porque, quem nem assim, sabe. Eu falo conscientização no sentido de ter programas, né? Que falam, gente, acontece isso com você,
Isso quer dizer que você está sendo... É que aí a gente coloca, dentro da assistência, a gente coloca no termo de orientação. Orientação, Então, a gente, tá. vamos orientá-lo no que tem, primeiramente, né, se ele percebe algumas situações de comportamento e que isso venha prejudicá-lo, ou, de repente, ir buscando ali um viés por meio de uma conversa determinada para chegar, para que ele se sinta confortável de expor qual é a situação de vivência dele, e aí chegar no ponto de o que nós temos, né? E o próprio desenvolvimento de programas também Então, para essa finalidade dentro da empresa. eu estou pensando nisso, conscientização, Também, pensei em programas, né? Muito bacana essa questão, né? Tem empresas que, dentro da sua responsabilidade social e com parceria, elas desenvolvem programas para tratamento de alcoolismo, o encaminhamento deles para atendimento sociopsicossocial específico que não tem ali dentro da instituição. E num caso desse, a identificação é primeiro do psicólogo ou do assistente social? É sempre em conjunto. Um caminha para o outro? O trabalho ele deve ocorrer conjuntamente. Tanto é que nos CRAS, nos espaços da assistência, não há uma sala específica para atendimento de assistente social ou de psicólogo. Eles trabalham juntos. Que legal. Aí, se é alguma particularidade que precisa do atendimento da psicologia clínica, aí é encaminhado para a saúde, para o atendimento da política de saúde. Olha, tem coisa para a gente conversar, hein? Eu não sei nem quantos anos nós já temos aí. Quanto tempo tem aí, Pedrinho? Hã? Misericórdia. Nossa! Ó, eu queria, então, para a gente começar a pensar no fim, né? Começar a pensar no fim, que vocês, cada uma de vocês, pudesse compartilhar com o pessoal que está assistindo quais são, né, esses maiores dilemas, quais são essas maiores dificuldades e qual o maior prazer em trabalhar. E se quiserem contar um caso que foi emblemático para vocês, tal, que faz a gente querer acordar no outro dia e trabalhar. Porque, a gente tem um monte de dificuldade, mas tem coisas que compensam e faz a gente querer fazer mais, né? Se vocês quiserem compartilhar algum caso que seja exemplo disso e falarem para nós, para o pessoal poder se motivar também. Porque geralmente a gente fala de bastante coisa ruim, né? No sentido de dificultoso, né? Complexo, né? Falando de assistência social. Mas tem muita coisa que nos motiva também a buscar, né? Falem aí, meninas. Quem quer começar? E eu só vou apimentar, então, mais um pouquinho, que aí dentro dessa discussão, né, dessa fala de vocês poderiam falar já também dentro da graduação, né, essas possibilidades, esses desafios aí, que também foram vivenciados dentro da graduação. E que serviram para o pós, né? É porque, nesse momento, os alunos eles ficam muito angustiantes, né, dentro da instituição, com as disciplinas, com o estágio, com o TCC, tudo isso a gente viveu. Então, vamos trazer aí também a nossa experiência. Aí fala assim para eles, Jamile, isso daí não é nada perto do que eu passo todo dia. Isso daí é fichinha, para ver se eles tomam vergonha também e fazer as coisas. Tô brincando com vocês, hein, gente? Eu falo que ser assistente social... A gente tem muitas oportunidades, né, de trabalhar em muitas áreas. Então, assistência. Hoje a gente falou mais aqui da assistência, né, que é, assim, o que eu tenho no meu coração desde quando eu estava, antes de eu estudar, porque eu já trabalhava no CRAS, e aí, quando eu comecei na faculdade, a assistência já pulsava, assim, era uma coisa que eu gostava muito de ouvir, que eu gostava de estudar, que eu gostava de ler. Mas tem diversas áreas aí que a gente pode escolher, né? Agora, a educação, tem a saúde, tem previdência, tem 1 milhão de opções. E ser assistente social, eu acho que é isso mesmo, é você sentir no seu coração, pulsar e querer sempre o melhor na profissão, profissionalmente. Então, assim, tem muita atualização de leis, então é uma coisa que você tem que... Não dá para parar de estudar, é constante. Tem desafios? Tem. Qualquer trabalho vai ter desafio, né? Não só ser um assistente social, como outros. Mas tem aí muita realização. Quando você vê aí uma família que você começou o atendimento ali, a família, né, no zero, ali na estaca zero, que você acha que está no fim do túnel, que não tem mais solução. E, de repente, você começa a ver aquela família caminhar, aquela criança evoluir,
aquele adolescente ser inserido no mercado de trabalho, e procurar uma vida melhor para a família dele, uma outra realidade, isso é muito gratificante, assim, a gente conseguir enxergar a evolução dessa família. E é possível, quando a gente tem assim, essa força, né, e estimula e dá autonomia para essas famílias quererem sempre mais, né, sair dessa zona de conforto, de benefício de transferência de renda, essa família ficar ali esperando só receber o Bolsa Família. Não, é muito além disso, né? É aquilo que eu falei lá no começo, que é aquela transformação mesmo. E isso daí vale mais que tudo mesmo. Que bacana. E vocês, meninas? Giovana e Natália? Eu, quando estava na faculdade, logo que eu estava para me formar, na verdade, eu aproveitei muito o período da faculdade para os estágios. Então, para conhecer, na verdade, as áreas, né, que poderia, e as minhas limitações, porque a gente também tem as nossas limitações, sim, né, as afinidades, né, a área que a gente tem mais afinidade, como a Jamile também colocou. E eu fui vendo o que era para mim e o que não era, né, aquilo que eu gostava. E logo que eu terminei a faculdade, eu comecei com recursos humanos. Eu fui fazer uma especialização em recursos humanos por conta disso que a Jamile também colocou, né? É uma profissão que a gente tem uma gama, né, de opções aí que a gente pode ir trilhando. E aí eu fui fazer, porque eu falei, se eu não conseguir na assistência social, eu parto para parte de empresa. Né? Então eu usei um pouquinho, mas depois... Mas tudo, eu acho que a gente venha conversando sobre isso no caminho também um pouquinho, e a gente tem que estar aberto às oportunidades, a gente tem que estar aberto aos conhecimentos. Então, por isso que eu falo que a parte de estágio ajuda muito, né, a direcionar a gente nessas escolhas. E também, né, então, quando eu falei que eu acabei passando por diversos locais, foi nesse sentido. Então, quando surgia a oportunidade, então eu comecei, logo que eu terminei, eu fui trabalhar numa instituição ganhando bem pouquinho, né? Mas a experiência foi muito rica, foi muito válida. E dali eu comecei a trabalhar com as crianças e em seguida eu fui para o projeto Jovem Aprendiz. Então, em 15 dias foi um outro serviço que eu consegui. E depois passado, como eu fiquei 10 anos nesse projeto de Jovem Aprendiz, eu conseguia ver as crianças que eram desse projeto passando pelo projeto Jovem Aprendiz. E isso não tem palavras que possa definir esse sentimento, né? Mas é uma gratidão você saber que você cumpriu, né? Pelo menos um pouquinho, porque muitas vezes o resultado a gente não vê, né? Dentro do nosso trabalho a gente não vê o resultado, né? Mas quando a gente consegue acompanhar isso, a gente vê a evolução dessas crianças indo para o mercado de trabalho, depois você encontrando essas famílias. O município de Tupã não é tão grande assim, então a gente acaba encontrando. Sim. Então a gente sabe que a gente está no caminho certo, que a gente, né, a escolha que a gente fez lá atrás foi a escolha certa e deixa o coração da gente mais tranquilo. Então, eu vejo assim, né, tô bem recente, né, as meninas já têm mais experiência, né, mas pela minha vivência, né, nesse período de atuação, traz muita satisfação, né? Embora, como a Ana mencionou, a pessoa que vai escolher, né, qual é o caminho que ela vai seguir, só que a gente oferta, a gente mostra, a gente direciona, né? E essa parte da emancipação, ela é algo que eu acho que toca o nosso coração enquanto assistente social, né? E que nos motiva. No período do estágio, então passa, né, diversas pessoas, situações, né? E foi mencionado na época uma situação assim que aconteceu até com a moça do cadastro único, que é a cadastradora. Ela fez um cadastro, isso me marcou muito. Ela estava fazendo o cadastro, o senhor ele já tinha idade para conseguir o BPC. E ele numa situação de vulnerabilidade total, sem condições nenhuma. E ela observou, então, né? E fez os encaminhamentos. E o direito dele foi garantido. E hoje você vê ele, a vida dele mudou completamente, né? Então, é uma pessoa que antes dependia de outros, hoje ele mesmo consegue, né? Se manter sozinho. Então, assim, isso é gratificante na área do serviço social, né? E
eu tenho uma paixão pelo serviço social e eu acho que isso tudo vai também, conforme a gente vai desenvolvendo, você vai estudando, né? Então, eu vejo assim que a faculdade contribuiu e muito, né? Eu acho que, assim, no meu conhecimento, muitas coisas que eu imaginava que era de um jeito, na verdade é de outro, né? Que às vezes a gente fala muito sobre o senso comum, senso crítico. Então, isso é muito importante, isso para você poder atuar de maneira eficaz, realmente, né? E, assim, a faculdade tem uma gama de materiais, né, complementares, o apoio, né, dos professores, tutores. Então, assim, sempre você tem essa contrapartida. Estou com dificuldade em tal coisa. Não, vou te ajudar. Então, já dá a orientação também em relação ao estágio. Então, isso nos motiva, né? Então, isso daí faz com que você se apaixone também, né? Então, assim, porque você percebe que tem outras pessoas que também têm paixão por aquilo que faz, né? Então, isso para mim é muito gratificante. Muito bem. E tu? Por que você continua? Eu acredito, eu valido a minha profissão todos os dias ao acordar, então a gente já começa por aí, né? É importante deixar registrado para os alunos que as dificuldades, elas sempre vão ter, elas sempre vão ocorrer e é interessante também que elas tenham para que a gente possa a todo momento sair dessa zona de conforto e criar estratégias, possibilidades aí, ampliando a questão do conhecimento para a gente poder criar visibilidade do nosso trabalho ou de futuros resultados. Como as meninas já falaram, os espaços socioocupacionais, eles são muitos, nós temos muitas áreas aí de atuação, inclusive a gente tem a disciplina introdutória que a gente fala muito, né, sobre as diversas áreas que nós temos. Eu mesmo passo aí pela área da gestão da assistência local municipal, passo pela área da graduação, né, pós-graduação, pela área de assessoria, consultoria, treinamentos, e eu acho que o acreditar, né, sempre nesse processo de você não estar estático, estar procurando a todo momento renovar a sua prática, é o principal, porque a gente consegue, mesmo que não em resultados grandiosos, mas a gente consegue. Eu fico muito feliz de estar aqui com profissionais brilhantes, a Gi, que a gente esteve junto aí, né, quando iniciamos o curso de serviço social, ela entrou um pouquinho depois, quando eu já estava, a Jamile, que eu pude acompanhar de perto no momento que ela esteve à frente da gestão, que sempre dá aquela ansiedade, e hoje está brilhantemente conduzindo a gestão lá em Piratininga. A Natália, que eu estou diversas vezes lá para contribuir com cursos, palestras, e eu vejo a evolução que ela teve e está tendo. Então, para mim, isso não tem nada mais do que gratidão e de reconhecimento que o meu trabalho está valendo a pena. Então, desejo uma ótima data, um ótimo 15 de maio para vocês também alunos, e o sentimento que fica é esse, que a luta ela continua. Bom, eu vendo de fora, gente, eu não sou assistente social, né? Mas eu gostaria de parabenizar vocês, porque realmente a sociedade precisa de pessoas com esse espírito, com essa vontade, com esse desejo, né, que vocês demonstraram nas falas aí, não só essas falas finais, mas as iniciais e durante toda a nossa conversa, de como é lutar pelos direitos, né, transformar a vida de pessoas, atender todas as demandas da melhor forma possível e ir atrás para ajudar o que a gente puder, né? E isso como profissão é muito legal. Você tem uma profissão que você vai servir, que você vai ajudar, né? Então isso é valoroso. É uma profissão que nós devemos aplaudir, nós aqui da sociedade, nós que não somos assistentes sociais, e que vocês devem sim valorizar imensamente por estarem atuando nisso. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou sugerir uma salva de palmas a todos os assistentes sociais. Até mais, o próximo CACast. Valeu!